E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos hoje para mais uma caminhada literária juntos? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um movimento literário da poesia e também de outras artes, que é o simbolismo. Um movimento que surge na França com uma obra bem conhecida na França, publicada em 1857, pelo poeta Charles Baudelaire, uma obra chamada As Flores do Mal. Então, o simbolismo começa na França, em 1857, e ele vem parar aqui, por assim dizer, no Brasil, ter seu início em terra brasileira, em 1893, com a publicação de duas obras, chamada Missal, um texto escrito em prosa, e Broquéis, um texto escrito em versos, de um poeta que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, chamado Cruz e Souza. O que nós podemos falar desse movimento simbolista? É um movimento que vai estar surgindo, conforme vimos no final do século XIX, é um movimento que ele vem em oposição ao realismo e ao naturalismo. Então, aquela objetividade dentro da literatura parnasiana não vai acontecer nos poemas simbolistas. Então, há essa oposição. E nós percebemos que no Brasil o simbolismo ele encontrou uma certa resistência, porque ainda era grande, né, o prestígio da estética parnasiana, que angariava na época um maior número de seguidores. O simbolismo ele tem até uma certa similaridade com o parnasianismo, eu acho que seria forte falar isso. Mas o texto simbolista, ele também tem uma certa preocupação com a escrita, com a forma, né? É claro que os parnasianos, que nós já conversamos sobre isso numa outra videoaula, os parnasianos, eles tinham aquele rigor formal, a arte pela arte. Isso não vai estar acontecendo com os poetas simbolistas. Lembrando que os simbolistas e os parnasianos, eles dividem o mesmo contexto histórico. Lembrando que nós já vimos, é um contexto histórico marcado pelo cientificismo, pelo materialismo, né? Pela revolução industrial, capitalismo. O mesmo contexto histórico, ele provoca nos poetas simbolistas uma reação diferente com relação à literatura, com relação à sua expressão artística. Os poetas simbolistas, eles vão ter um tipo de literatura muito voltada para a subjetividade, para o uso de sugestão, para ideias vagas, uma literatura em que a presença do misticismo é algo muito forte, da religiosidade, da valorização do mistério. E tem algumas características que são muito específicas do simbolismo, a musicalidade, através de figuras de repetição, como a assonância, como a literação, né? A assonância é repetição de vogais, a literação, repetição de consoantes. Tem também o uso da letra maiúscula, né? Você está lendo um poema, você se depara com uma palavra que nem deveria ser escrita, segundo a gramática, com letra maiúscula, mas ela é escrita com o objetivo de dar ênfase, de dar destaque. Uma outra figura de linguagem muito presente no texto simbolista é a sinestesia, que nada mais é do que essa fusão, né, dos sentidos. Quando nós falamos no simbolismo, nós pensamos logo nos seus representantes, né? Podemos citar o poeta Cruz e Souza, o nosso primeiro poeta, por assim dizer, negro, brasileiro. Um poeta com uma história de vida bem difícil. Eu incentivo que vocês possam conhecer um pouquinho da biografia do poeta, vale a pena, até porque a gente percebe que a poesia de Cruz e Souza ela só vai ser reconhecida no século XX, e ele, no entanto, publica durante o século XIX. Ele é negro, filho de escravos alforriados, nascido em Florianópolis, e vai ter uma dificuldade muito grande nessa valorização do texto dele. Um poeta com uma poesia riquíssima, uma profundidade, gente, filosófica absurda, uma poesia com a marca da angústia, né, que tem muito a ver com seus traços autobiográficos, uma poesia marcada também pela metafísica marcada pela melancolia,
e tem, né, uma obra muito rica. Eu sugiro que vocês possam depois, né, ter contato com alguns poemas de Cruz de Souza. Um poema dele muito conhecido é o poema Antífona, né, que é fácil vocês terem acesso a esse poema. É um poema que você consegue perceber características bem marcantes de Cruz de Souza. Logo no poema, no início do poema, você vai ver os primeiros versos com aquele fascínio pela cor branca, né? Ó, formas alvas, claras, né? E por aí em diante. Um poema que possui estrofes de 4 versos, apresenta a musicalidade, né? Que é conseguida pela literação, pela assonância. Isso é frequente nesse poema. Também as figuras de linguagem como sinestesia é algo muito forte, né? Tem uma parte do poema que diz tudo, vivo e nervoso e quente e forte, tá vendo? Elementos sinestésicos. E no plano temático, nós podemos dizer que a poesia de Cruz de Souza, ela apresenta características relacionadas à morte, à transcendência espiritual, à integração cósmica, o mistério, o sagrado, o conflito entre a carne e a matéria. Ele tem uma poesia bem vasta, tá? Vale a pena conferir. Tem um poema dele que eu não me lembro, né, de cor, mas é um poema que eu acho muito interessante, que também vale a pena dar uma conferida. É o poema O Acrobata da Dor, tá? O Acrobata da Dor. É um poema que, é claro que ele é possível, várias interpretações, né? Porque a literatura simbolista ela é assim, ela tem essa marca da subjetividade, então ela acaba permitindo, né? O poeta simbolista, ele quer que o leitor ele possa não ter uma ideia plena. A poesia simbolista ela não é como a poesia parnasiana, que é objetiva. A ideia realmente é de você pensar em possibilidades de interpretação, né? Então, voltando ao poema O Acrobata da Dor, dá pra gente perceber que nesse poema fala de alegria, fala de riso e fala das acrobacias, né, que a gente precisa fazer nessa luta diária. O início do poema ele começa mais ou menos assim, ó, gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri um riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Percebam aí essa marca, né, o eu lírico, falando sobre rir, sobre alegria, que na verdade não é um riso de alegria, mas sim uma postura artística, né, do palhaço. No finalzinho do poema, tem uma parte que eu também acho muito interessante, quando ele diz assim: e embora caia sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Mostrando, né, como é que o indivíduo ele precisa fazer verdadeiras acrobacias, né, na sua luta diária, no meio de tantos conflitos, né, frustrações que nós vivemos. Então, fica a dica para ler o poema na íntegra, porque agora eu não me lembro dele totalmente. Falando em representantes do simbolismo, vamos finalizar agora com Afonsos de Guimarães. Afonsos de Guimarães é uma escrita bem diferente, acredito que muitos já viram a escrita do nome dele, e ela acontece dessa forma, não Afonso de Guimarães, né, com tio, porque ele latiniza o nome devido à própria herança católica, né, dele. Ele é um poeta nascido em Ouro Preto, Minas Gerais, né, uma cidade com muitas igrejas, com uma esfera religiosa, né, muito forte, e vive em Mariana, uma cidade vizinha que ele vai produzir grande parte da obra dele, que vai ficar ignorada por vários anos. Nós temos um poeta que teve um episódio na vida, que foi a morte de uma noiva dele, que acabou servindo como uma como uma inspiração para a literatura dele. Nós temos um poeta que tem uma poesia marcada pela religiosidade, pela figura feminina, que se remete à noiva, só que dentro de um contexto de religiosidade,
Enfim, a morte é uma temática recorrente. Alguns poemas de Afonso de Guimarães que vocês podem ler, Ismália, é um bem conhecido, Catedral também e outras obras. Então, pessoal, nós ficamos hoje por aqui com esses dois representantes que nós conversamos um pouquinho do simbolismo brasileiro, Afonso de Guimarães e o seu inaugurador no Brasil, o poeta Cruz de Souza. Até o nosso próximo encontro literário.